Olá, eu sou o Eric e precisamos falar sobre a Inglaterra e sobre o técnico Southgate. Seja muito bem-vindo ao Precisamos Falar sobre Futebol Clube. Aqui a gente vai conversar muito sobre futebol, então já se inscreve no canal para você não perder nada. Esse ano estamos tendo a Euro 2024 e dentro das seleções favoritas na disputa do título, novamente temos a Inglaterra. Uma geração muito forte, temos alguns protagonistas nos principais campeonatos e clubes da Europa. Bellingham, no seu primeiro ano de Real Madrid, foi eleito o melhor jogador da La Liga. Phil Foden, melhor jogador da Premier League pelo Manchester City. Cole Palmer, destaque de um Chelsea cheio de problemas e melhor jogador jovem da Premier League. Harry Kane, artilheiro da Bundesliga em seu primeiro ano no Bayern de Munique, marcando 36 gols na Bundesliga e mais 8 gols na Champions League. Ele foi artilheiro da Champions League ao lado do Mbappé. E a gente ainda tem vários nomes como Saka, Watkins, Arnold, Gordon, Eze, Mainu. Você tem vários nomes aí nessa seleção inglesa. Uma geração literalmente de ouro. Ainda sobre o Harry Kane, essa foi a temporada que ele fez mais gols, marcando 44 gols em 45 jogos. E ainda contribuiu com 12 assistências. Se esse Bayern de Munique não fosse tão desorganizado e tivesse alcançado o que se esperava dele, poderíamos sim estar falando de Harry Kane na briga pelo prêmio de melhor do mundo. Os números do Kane foram totalmente apagados pela temporada problemática do Bayern, que chegou a confirmar a saída do técnico Tuchel antes mesmo da temporada acabar e antes da semifinal da Champions League. Óbvio que o Bellingham foi o melhor jogador inglês da temporada, mas o que consolida isso são os títulos de La Liga e Champions League. Quando olhamos os números, o resultado individual do Kane é excelente. E a pergunta que fica é: por que com tantos jogadores que são referências em diversas ligas e com a considerada melhor geração da história da Inglaterra, esse time não consegue apresentar um futebol melhor e entregar uma equipe mais competitiva? Para mim, isso tem um responsável direto, o técnico Gareth Southgate. Southgate é treinador da Inglaterra desde 2016. Antes disso, ele foi treinador da seleção inglesa sub-21 e do Middlesbrough. No comando da seleção principal, ele tem 97 jogos, 61 vitórias, 19 empates e 17 derrotas, um aproveitamento de 69%. Durante esse período, ele chegou a uma final de Euro, onde ele foi vice-campeão para a Itália, uma semifinal na Copa de 2018 e nas quartas de final da Copa de 2022. Também na Liga das Nações, foi rebaixado na Liga A, estando no grupo C, onde tinha Alemanha, Hungria e Itália. Ele não conseguiu vencer nenhum jogo. Ele fez 3 pontos e os 3 pontos que ele fez foram 3 empates. Esses são os números do Southgate. A maior questão é que claramente a Inglaterra vem caindo de produção, além de apresentar um jogo pouquíssimo inspirado e muito moroso. Nessa Euro, a Inglaterra ganhou de 1-0 da Áustria com uma partida bem apagada. Poderíamos dizer que foi devido ao nervosismo da estreia. Porém, a segunda partida contra a Dinamarca foi pior do que a primeira, em um empate 1-1, onde o gol da Inglaterra marcado pelo Kane foi mais por um acaso do que por criação da equipe. E depois do empate dinamarquês, a seleção inglesa pouco criou. Com isso, alguns questionamentos surgem. Por que essa Inglaterra não consegue apresentar um futebol melhor e por que a intensidade dessa equipe é tão baixa? Considerando que os principais jogadores da Inglaterra jogam no campeonato inglês, que é considerado um campeonato muito dinâmico e intenso, não faz sentido ter uma seleção tão morosa. E é óbvio que a gente pode usar como parâmetro o fator de ser fim de temporada europeia, e alguns jogadores já estão no seu limite físico. Porém, quando vemos os jogos das outras equipes, a intensidade acaba sendo muito superior. Já em relação a apresentar um futebol tão abaixo, isso podemos colocar 100% na conta do Southgate e suas escolhas bastante questionáveis. Antes de apontar essas escolhas, precisamos falar sobre a entrevista que ele deu após o jogo contra a Dinamarca. Entre os pontos que ele apresentou, foi que o time está muito impactado pela ausência do Calvin Phillips e que não conseguiu um substituto natural para o jogador. E essa frase tem tantos problemas que é até difícil de pontuar. Então vamos para o primeiro ponto. O Phillips é sim um ótimo segundo homem de meio de campo, mas na Copa de 2022, por exemplo, onde a Inglaterra apresentou um futebol interessante caindo para a França nas quartas,
o Phillips não era titular. E não foi titular em nenhum jogo. Então, assim, como aquela equipe que foi uma equipe melhor, que caiu apenas para a França, que foi a vice-campeã do torneio, conseguia jogar sem o Phillips e agora não consegue mais. E lembrando que, no mínimo, a Inglaterra poderia ter levado o jogo contra a França para prorrogação. O Kane perdeu um pênalti aos 38 minutos do segundo tempo. Se ele faz o gol, o jogo iria para prorrogação. Em um momento que a Inglaterra era superior à França. O segundo ponto é que, com tantas opções com diversas características diferentes, a resposta é procurar um substituto para o Calvin Phillips ou criar um modelo de jogo com o que ele tem disponível. E agora vamos falar um pouco das escolhas que não fazem sentido que foram feitas pelo Southgate. Primeiro, por que adaptar o Arnold? Eu entendo que o Arnold no Liverpool ele é um excelente lateral. Porém, quando trazido para o meio de campo, se torna um jogador comum. Primeiro, porque não consegue usar sua velocidade. Depois, porque ele fica encaixotado. E terceiro, se o objetivo era ter um jogador mais parecido com Calvin Phillips, o Arnold não é esse jogador. Até porque na fase defensiva, a intensidade do Arnold sempre foi baixa. Já o Phillips sempre teve na marcação uma das suas melhores características. Agora vamos supor que o objetivo de usar o Arnold como volante não seja para ter uma característica mais próxima do Calvin Phillips. A escolha acaba fazendo menos sentido ainda, por ter várias outras opções que poderiam agregar muito mais para essa seleção. Segundo, por que mexer no que estava dando certo? Na Copa do Mundo, o Bellingham foi destaque da Inglaterra, jogando nessa função de segundo homem, onde ele conseguia dar dinâmica para a equipe, além de potencializar os outros jogadores. Entendo que o Bellingham no Real Madrid virou um jogador que faz uma função um pouco mais à frente, mas isso é devido aos jogadores que o Real Madrid tem para fazer essa função de segundo homem, que basicamente são os melhores jogadores da função, Modric e Toni Kroos. Então não é porque o Bellingham não pode fazer essa função, porque o Real Madrid já tem jogadores que são excelentes fazendo essa função. Mas a Inglaterra não tem esse jogador que é excelente fazendo essa função. Então, principalmente pelo Real Madrid ter os dois principais jogadores que jogam como segundo homem, que são os melhores do mundo basicamente, e não jogar com centroavante, isso facilita pro Bellingham ser esse cara que busca a bola para trazer o jogo para o Real Madrid e também aparece dentro da área quando tem espaço, porque lá não tem ninguém para ocupar esse espaço. Então Bellingham não faz a função de segundo homem porque o Real Madrid tem outros jogadores que são capazes e muito capazes de fazer essa função. Terceiro, se o momento do jogador não é levado em conta, para que convocar o Palmer? O Palmer não jogou nenhum minuto nessa Euro, mesmo sendo o melhor jogador jovem da Premier League e sendo um dos caras que melhor terminou a temporada. E o Southgate não utiliza ele, mesmo a Inglaterra fazendo jogos tão abaixo. E eu vou usar como exemplo aqui o Yamal do Barcelona, que fez uma ótima temporada pelo Barcelona e virou titular nessa seleção, mesmo sendo jovem. Então a questão não é a idade, a questão é a capacidade e aquilo que o jogador pode entregar. E se você não ia utilizar ele, por que trouxe? Poderia ter trazido, por exemplo, o Grealish, que já era um jogador de confiança do Southgate e que poderia fazer essa função pelo lado esquerdo no lugar do Foden, quando o Foden não estivesse bem. Então, para mim, você trazer um jogador como Cole Palmer para não colocar ele em um minuto não faz sentido. Você poderia trazer aquele jogador que você já está acostumado e que já está adaptado ao seu estilo de jogo. E aí, aproveitando que a gente falou do Foden, a gente tem mais um ponto. O Foden nessa temporada teve uma posição totalmente diferente, sendo um jogador que jogou mais centralizado do que uma ponta aberta pela esquerda. Devido principalmente à condição física do De Bruyne, e o De Bruyne não está disponível em todos os jogos, quem fez essa função de meia por dentro foi o Foden, e isso deu muito certo. E eu vou trazer uma imagem aqui que vai explicar muito meu ponto. O Foden jogou 7 partidas na Premier League como homem centralizado, marcando 7 gols e dando 3 assistências. E eu tô falando só de Premier League, tá? O mais impressionante é que essa posição não foi a que ele mais jogou na temporada, mas ao mesmo tempo foi a posição que ele teve mais impacto e foi mais decisivo jogando pelo Manchester City. E aí eu te pergunto, por que não trazer isso para a seleção? Por que não usar a melhor versão que o jogador teve na temporada para agregar na seleção? Isso para mim não faz sentido. Utilizar ele na ponta esquerda, onde ele não está sendo tão efetivo quanto pelo meio,
Para mim, não faz nenhum sentido. E a maior prova disso é que o melhor momento da Inglaterra e do Foden no jogo contra a Dinamarca é quando ele sai da ponta esquerda e vem jogar por dentro. E eu poderia pontuar outras várias questões que me deixam em dúvida em relação às escolhas do Southgate. Mas eu vou parar por aqui porque senão esse vídeo vai ficar muito grande. Para mim, o ponto é, as escolhas que o Southgate faz não melhoram a seleção e não potencializam os jogadores. Tá, mas se eu tô falando que o que o Southgate está fazendo não funciona, qual seria a minha escolha se eu fosse técnico da Inglaterra? Bom, eu vou mostrar aqui o campo tático para vocês e apontar o que eu faria de diferente nessa equipe. A primeira alteração que eu faria seria tirar o Arnold do meio. Entre ter um jogador comum no meio e um excelente lateral direito, eu prefiro ter um excelente lateral direito. Não faz sentido para mim ter o Arnold jogando como segundo homem de meio de campo. E eu também não colocaria ele de titular, porque, na minha opinião, o Walker traz uma estabilidade defensiva para essa equipe muito grande. Então, se o Walker sai desse time, a tendência é a defesa sofrer muito. Então, na minha opinião, eu utilizaria o Arnold onde eu precisasse buscar o resultado ou em jogos que tivesse um pouco mais fechado e o time adversário não oferecesse tanto ataque, onde eu poderia abrir mão do Walker para poder colocar o Arnold pela lateral direita. Então, a primeira alteração seria sacar o Arnold do time. A segunda mudança que eu faria seria trazer o Bellingham para jogar como segundo homem de meio de campo, onde ele apresentou a melhor versão dele jogando na seleção inglesa. E o principal é que o Bellingham tem uma força de marcação, ele consegue marcar e ele consegue potencializar os outros meias que jogam com ele. Sem contar que eu tiro ele de jogar entre duas linhas de defesa, que geralmente onde ele vai ficar encaixotado, e trago ele para ver o jogo de frente, onde ele poderia armar muito bem a jogada, utilizar o Kane quando o Kane sai dessa função de centroavante e vem buscar um pouco mais o jogo, e utilizar a entrada do Bellingham, muito parecido com o que ele faz no Real Madrid, no espaço vazio. Então eu teria a melhor versão do Bellingham na seleção inglesa e a melhor versão dele no Real Madrid, que consegue ajudar com a criação das jogadas e consegue atacar o espaço vazio e chegar dentro da área para fazer gols. E aí eu vou apresentar para essa outra função duas alternativas. A primeira alternativa seria manter o Foden pela esquerda, onde ele está mais habituado a jogar, e colocar o Palmer jogando por dentro, que é a função que o Palmer faz no Chelsea. E isso me permitiria ter os melhores jogadores disponíveis, fazendo menos alterações possíveis. Bellingham, melhor jogador da La Liga. Foden, melhor jogador da Premier League. Palmer, melhor jogador jovem da Premier League. E Harry Kane, que foi fantástico nessa primeira temporada jogando pelo Bayern de Munique. Eu teria meus 4 melhores jogadores jogando junto. E essa seria a formação do time quando tivesse posicionado retraído, e quando decidisse atacar, o time se posicionaria dessa maneira. Você teria o Foden jogando pela esquerda e o Saka jogando pela direita, fazendo essa função de levar a bola para o fundo ou trazer a bola para dentro. O Kane jogando de centroavante e fazendo o que ele melhor faz, que é sair da área às vezes para criar uma jogada, e eu teria tanto o Bellingham contra o Palmer, que são jogadores que estão acostumados a atacar o espaço vazio para fazer gols dentro da área. Então, eu teria 4 jogadores que foram os 4 melhores jogadores ingleses dessa temporada. Como eu disse, são duas alternativas. Agora eu vou mostrar a segunda alternativa para vocês. A segunda alternativa em relação ao Bellingham na segunda linha de meio de campo e tirar o Arnold, ela se mantém. A segunda alternativa seria trazer o Foden por dentro, onde ele foi mais efetivo essa temporada, e aí eu aproximaria Bellingham e Foden, que são jogadores que conseguiriam ter uma conexão mais próxima, além de ficar também mais próximo do Harry Kane. Eu teria 3 jogadores de uma qualidade imensa, jogando muito próximos, podendo fazer troca de posições e podendo criar jogadas e ser muito ofensivo. E aí eu usaria na ponta esquerda o Gordon, que é jogador do Newcastle. O Gordon nessa temporada jogando pelo Newcastle fez 10 gols e deu 8 assistências. Ele foi o maior assistente do Newcastle, e olha que essa temporada não foi a melhor temporada do Newcastle. E ele foi o segundo maior artilheiro, ele ficou só atrás do centroavante Isaac. Então ele foi um jogador muito efetivo e ele tem força de marcação, então eu também teria ele como uma ajuda na recomposição quando o time perdesse a bola. Nessa ponta esquerda a gente poderia também utilizar, por exemplo, o Eze do Crystal Palace, mas eu acredito que a melhor versão do Eze é jogando por dentro, ali na onde o Phil Foden estaria jogando. Então, na minha cabeça, o Gordon, dentro das alternativas que eu tenho,
seria uma opção mais viável jogando pela ponta esquerda. Então essa seria a forma que o time jogaria sem a bola, e essa seria a forma que o time jogaria atacando, utilizando a mesma coisa que eu faria em relação se fosse o Palmer no lugar do Foden, utilizando o Kane como centroavante, que também sai da área para criar jogadas, e o Bellingham e o Foden atacando esse espaço vazio. Sem contar que o Foden é um jogador que finaliza muito bem de fora da área. Eu também teria essa vantagem. Então essa seria a minha seleção inglesa. Acho que seria uma equipe mais potencializada, com todas as melhores alternativas dentro do campo. Isso tudo buscando um jogo menos passivo e tentando ter uma imposição e controle de bola, o máximo possível. Muito parecido, por exemplo, com a versão da Espanha dessa Eurocopa, que eu acho que é uma das favoritas a ser campeã. Se você discorda de mim, deixa aí no comentário qual seria a sua formação ideal, ou quais jogadores você trocaria, ou se você manteria o mesmo time da Inglaterra que vem jogando. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, curte esse vídeo e se inscreve no canal para você não perder nada, e até a próxima.